Pois é, né? Estamos aí no nosso curso sobre noções de direito administrativo. E no bloco anterior, nós encerramos falando sobre o poder vinculado. Nós estamos, na prática, tratando dos poderes administrativos, né? E agora, nós vamos falar sobre um outro poder. Um outro poder que é dado ao agente público para que ele possa exercer as suas funções. Vamos falar agora sobre o poder discricionário. O que é o poder discricionário? É aquele concedido pela lei ao agente público para que ele possa avaliar a conveniência e a oportunidade e tomar a melhor decisão para a coletividade. Então, eis o tal do poder discricionário. Então, em vários momentos, a lei chega para o agente público e diz: "O agente público, eu vou lhe dar a possibilidade de decidir essa questão. Então, você vai avaliar diversos fatores, né? Vai analisar a conveniência, vai avaliar a oportunidade de se editar esse ato. E aí, quando você entender que estamos diante do melhor momento, do momento certo, você edita o ato, você toma a decisão." Então, falou-se em poder discricionário, falou-se naquela possibilidade que o agente público tem de avaliar um pedido que foi feito por um particular ou até mesmo um pedido que foi feito por um servidor municipal e decidir sim ou não. Então ele tem essa possibilidade de dizer sim ou não. Se ele pode dar essas duas respostas, é porque ele tem uma margem para decidir. A lei disse que é ele que decide. E a lei ainda disse: você, no caso em concreto, é que vai tomar a melhor decisão. Você vai avaliar se é conveniente, vai avaliar se é oportuno, e aí depois de avaliar essa conveniência, essa oportunidade, você decide ou sim ou não, hoje ou amanhã. Enfim, a decisão é sua. Tá vendo? Esse é o chamado poder discricionário. Exemplo: suponhamos que você seja o responsável pelo setor de trânsito lá da BH Trans. E aí, lá no seu bairro, vocês têm o costume de fazer a festa julina, né? No mês de julho. E aí, você fez um requerimento e apresentou lá na BH Trans porque o seu objetivo é fechar a rua que você mora para fazer a festa julina num certo sábado no mês de julho. Então você está querendo fechar a rua. Você não pode simplesmente chegar e fechar a rua, né? Porque aí você pode sofrer uma série de sanções. A rua é pública. Você não pode chegar e interditar a rua. Então você foi lá e solicitou uma autorização. Pois bem, o que vai acontecer? Aquele servidor, aquele agente lá da BH Trans, ele vai pegar o seu pedido e vai avaliar se é conveniente. Deixa eu ver se é conveniente fechar essa rua. Qual é o ponto positivo do fechamento dessa rua? A população não vai ficar muito feliz, porque vai ter uma festa, eles vão se confraternizar, vão jogar a conversa fora, vão tomar uma cervejinha, muitas pessoas vão vender produtos, vão ganhar um dinheirinho. Então, é conveniente? Parece que é. Mas qual é o inconveniente? Moço, o inconveniente é que aquela rua é muito movimentada. Se nós fecharmos aquela rua, se nós autorizarmos o fechamento da rua, principalmente no sábado, vai dar um trânsitozinho pesado ali, viu? Porque no sábado muita gente sai para passear, essas coisas, o trânsito vai ficar pesado ali. Tá vendo? É conveniente? É inconveniente? Não sei. É oportuno? Por que é oportuno? É o melhor momento para se fazer isso? Moço, estão pedindo para fechar no dia X de julho, que dá um sábado.
Se fosse no outro sábado, seria melhor. Esse sábado é complicado, tal. Tá vendo? Então o agente público, ele está analisando a conveniência, a oportunidade para decidir se concede autorização para o fechamento da rua ou não. Então naquele caso, eu posso dizer que ele está exercendo o poder discricionário. Então, o poder discricionário é o poder que o agente público tem, como esse caso aí do agente da BH Trans, de decidir sobre uma certa questão. E quem lhe dá o poder de decisão é a lei. E ali, ao decidir, ele tem duas alternativas, ou sim ou não. Lógico, existem outras situações que ele pode até ter 3 ou mais alternativas, né? Naquele caso específico ali, ele tem duas opções, ou sim ou não, e ponto final. Então está exercendo o poder discricionário. Quando você estiver respondendo as questões de prova, você tem que se lembrar o seguinte: quando nós falarmos de poder discricionário, você vai encontrar as palavrinhas conveniência e oportunidade. São as palavrinhas que você tem que se lembrar para fazer referência ao poder discricionário, conveniência e oportunidade. Porque quando o agente público está exercendo o seu poder discricionário, ele está verificando se é conveniente editar aquele ato, se é oportuno. Por isso, essas palavrinhas andam junto com a palavra discricionariedade. Grave esse exemplo, porque vai ajudá-la demais na hora da prova. Quando eu estiver estudando atos administrativos, eu volto aqui, tá? Vou até tentar me lembrar desse próprio exemplo para ficar mais fácil para você. Mas não acabamos não. Já vimos sobre o poder vinculado, vimos sobre o poder discricionário. Agora vamos falar sobre o poder hierárquico. O que é o poder hierárquico? O poder hierárquico é aquele poder que cria as relações de subordinação dentro da administração pública, dentro da Prefeitura de Belo Horizonte, dentro do município de BH. Então, eis o poder hierárquico. É o poder hierárquico que permite que atualmente exista a figura do chefe e a figura do subordinado. Chefe, subordinado. Poder hierárquico. É esse poder hierárquico, ou simplesmente poder de hierarquia, que permite a esse chefe aqui em cima dar ordens ao seu subordinado, rever os atos praticados pelo subordinado, fiscalizar as atividades do subordinado, anular um ato praticado pelo subordinado quando o ato for ilegal, por exemplo. Então, quem permite ao chefe exercer esse poder, tomar essas decisões, fiscalizar as atividades do subordinado, controlar as atividades dele, dizer que ele não pode chegar atrasado, punir não, fiscalizá-lo em relação às condutas que ele exerce no dia a dia, é o poder hierárquico. Tranquilo? Então lembre-se, poder hierárquico, então, me faz lembrar de hierarquia. Hierarquia me faz lembrar da figura do chefe e do subordinado. O chefe dá ordens ao subordinado. Eis o poder hierárquico. Eis essa relação de hierarquia, fruto do poder hierárquico. Professor, eu posso dizer que é o poder hierárquico que cria, dentro da administração pública, as relações de subordinação, né? É isso mesmo. É o poder hierárquico que cria, dentro da administração pública, as chamadas relações de subordinação. Chefe subordinado. Uma informação importante para você responder as questões de prova. Esse poder hierárquico, em regra, ele está presente dentro da administração pública, tá? Quando eu falo de administração pública, em regra, eu estou falando em poder executivo.
Prefeitura de Belo Horizonte, por exemplo. Porém, essas hierarquias também acontecem dentro do poder judiciário, dentro do poder legislativo, dentro do Ministério Público, no interior dos tribunais de contas. Também acontece nos outros poderes. Então, cuidado com a prova, tá? Às vezes, a FUMARC vai cobrar a seguinte questão: o poder hierárquico não se manifesta no poder judiciário. Certo ou errado? Errado. No poder judiciário é o seguinte: nós temos um desembargador que trabalha no Tribunal de Justiça e um juiz que trabalha na primeira instância, numa cidadezinha do interior. Será que na função de julgar um processo, esse juiz do interior, ele é subordinado ao desembargador do Tribunal de Justiça, em Belo Horizonte? Não é subordinado, não. O juiz lá do interior, ele pode decidir da maneira que ele entender correto. Ainda que ele saiba que o desembargador pensa o contrário, ele pode decidir da maneira que ele acha que é correto. E ponto final. Então, na função principal do judiciário, que é julgar, não há hierarquia. Não há. A mesma coisa acontece no legislativo. Qual a lei que se sobrepõe? É a lei do Congresso Nacional, a lei federal, ou a lei municipal? Qual é a mais importante? Não existe mais importante. Não há hierarquia entre lei federal e lei municipal. Não há, professor. Não há. Às vezes você bate o olho e fala, a lei federal é mais importante. Não. É porque cada lei é criada para resolver uma situação. Então, quando uma lei federal estiver contrariando uma lei municipal, sabe como é que nós temos que resolver? Nós vamos abrir a Constituição e saber quem é que tem que editar aquela lei. Se é o município ou se é a União. Se for município, então vai prevalecer a lei municipal. Por quê? Porque a União é que editou uma lei para tratar de um assunto que não era a competência dela. Ela que se intrometeu onde não deveria. Ok? Então, na função de julgar, na função de criar leis, não há hierarquia. Agora, dentro do judiciário, lógico que há hierarquia. Por exemplo, um juiz, ele está querendo tirar uma licença de 6 meses para fazer um curso no exterior. É simplesmente dar tchau e ir embora? Não. Ele tem que pedir essa licença para o presidente do tribunal. Mas ele não está julgando nada. É como se ele fosse um servidor comum, como eu e como você, como assistente administrativo do PBH. É um servidor comum. Aí está pedindo para o chefe dele, internamente, né, que é o presidente do tribunal, para lhe conceder essa autorização para ir fazer um curso no exterior. Aí ele está hierarquicamente subordinado ao presidente do tribunal. Mas não é na função de julgar processo, não. É dentro do tribunal, administrativamente falando, como servidor. Tá? E aí, eu trouxe até um conceitozinho aqui do professor Eli Lopes Meirelles, que é muito cobrado em prova, tá? Até para você ter conhecimento e para facilitar o seu estudo. Olha só. Segundo Eli Lopes Meirelles, poder hierárquico é o que dispõe o executivo. Uai, professor, ele fala executivo? Ele fala executivo. Mas eu já te expliquei que esse poder hierárquico também se manifesta internamente no judiciário, no legislativo, no Tribunal de Contas, no Ministério Público. Essa informação você já tem. Então, é o de que dispõe o executivo para distribuir e escalonar as funções de seus órgãos, ordenar e rever a atuação de seus agentes, estabelecendo a relação de subordinação entre os servidores do seu quadro de pessoal. Então tá aí a definição de poder hierárquico. E mexe, nós encontramos uma questãozinha em prova sobre esse poder hierárquico. Acaba sendo muito comum, tá? Então vamos ficar bastante atentos. Alguma dúvida sobre o poder hierárquico? Sobre o exercício desse poder? Nenhuma? Então, tá bom. Já que você não tem dúvidas, agora nós vamos passar para o estudo de um outro poder. Para o estudo do poder disciplinar. Muita atenção, porque é bastante comum
os candidatos confundirem poder hierárquico com poder disciplinar. É muito comum. Esse poder disciplinar, ele acaba sendo uma consequência do poder hierárquico. São sinônimos, não. Mas eu posso até dizer em alguns momentos que o poder disciplinar ele só existe porque existe antes o poder hierárquico. Por isso é que eu digo que ele acaba sendo uma consequência do poder hierárquico. Então, o poder disciplinar é uma consequência do poder hierárquico. Tá claro aí? Tudo certinho? Então tá bom. Olha só. Para que serve o poder disciplinar? Quando você estiver resolvendo as questões de prova, você vai ter que se atentar ao seguinte. Se a questão está dizendo que em determinado momento está ocorrendo uma investigação para saber se um servidor público praticou ou não praticou uma infração administrativa, uma coisa é certa. Se está ocorrendo a investigação, naquele momento ali está sendo exercido o poder disciplinar. Então, se está sendo exercida uma investigação, é o poder disciplinar que vai embasar aquela investigação. E por que se faz uma investigação? Olha, uma investigação é instaurada administrativamente quando se tem a notícia, o conhecimento de que determinado servidor público supostamente praticou uma infração administrativa. Qual a infração? Não sei. Depende da situação específica. São dezenas de infrações que o servidor público pode praticar e que estão previstas no Estatuto Municipal. Então, nesse caso específico aí, falou-se em investigação para se verificar se o servidor público praticou ou não uma infração, está sendo exercido o poder disciplinar. Em questões de prova, as bancas gostam muito de dizer que se trata do exercício do poder hierárquico. E você já sabe que não é poder hierárquico, é poder disciplinar. E olha só, não acabou não. Se na investigação ficar constatado que aquele servidor efetivamente praticou uma infração administrativa, o que é que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte: a autoridade competente vai aplicar a esse servidor uma penalidade. Então, se na investigação se constatou que aquele servidor efetivamente praticou uma infração administrativa, então ser-lhe-á aplicada uma penalidade. Qual penalidade vai ser aplicada, professor? Não sei. Vai depender muito do tipo de infração que ele praticou. Ele pode ser punido, pode ser apenado com advertência, uma suspensão, pode ser apenado com a demissão. Até com demissão, professor? Até com demissão. E muito cuidado, tá? Para não confundir demissão com exoneração. O que é a exoneração? Exoneração é o simples desligamento do servidor dos quadros da administração. Isso é a exoneração. Então, se, por exemplo, você passar no concurso de assistente administrativo e amanhã ou depois não gostar da atividade e quiser sair, você não vai pedir demissão, você vai pedir exoneração. Sabe por quê? Porque sempre que você ouvir ou que você ler que alguém foi demitido do serviço público, é porque esse alguém praticou alguma infração funcional. Então esse alguém está sendo punido por algum motivo, por alguma infração que ele praticou. Então demissão, ela é consequência de uma infração funcional. É uma punição ao servidor
por ter praticado uma conduta ilegal, por ter praticado uma conduta irregular. Aí se aplica a demissão, tá? Então você já sabe, né? Estaremos diante do exercício do poder disciplinar sempre que estivermos investigando a suposta prática da infração administrativa pelo servidor público. Então ali eu tenho o exercício do poder disciplinar. Você também já sabe que se ficar constatada alguma infração naquela investigação, então o servidor vai ser punido. Vai ser punido com alguma penalidade prevista no Estatuto do Servidor. E no momento que ele está sendo punido, está sendo exercido ali o poder disciplinar e não o poder hierárquico. As bancas gostam muito de dizer, né? Inclusive a FUMARC. Então aqui não é poder hierárquico, é poder disciplinar. Eu trouxe um conceitozinho aqui de poder disciplinar para que a gente possa analisá-lo e logo na sequência eu venho explicar alguns detalhezinhos aqui. Vamos lá. O poder disciplinar consiste na prerrogativa assegurada à administração pública de apurar infrações. Então tá certo, Como você falou aí, né, professor? Se por acaso uma infração estiver apurada, estiver sendo investigada, significa que já está sendo exercido o poder disciplinar? É isso mesmo. Significa que está sendo exercido o poder disciplinar. Então, apurar infrações funcionais dos servidores públicos e demais pessoas submetidas à disciplina administrativa, bem como aplicar penalidades após o respectivo processo administrativo, caso seja cabível e necessário. Então, algumas informações que nós temos que extrair desse conceitozinho aqui que eu trouxe para você. Então, vamos lá. O exemplo que eu te apresentei aqui de poder disciplinar é em relação a um servidor público, né? Ele foi investigado, constatou-se que ele praticou uma infração, aplicamos uma penalidade a ele. Poder disciplinar. Acontece o seguinte, em caráter excepcional, esse poder disciplinar, ele também pode incidir sobre pessoas que não sejam servidoras públicas, sobre pessoas que estão fora da administração. Porém, para que elas sejam punidas com fundamento no poder disciplinar, é necessário que elas tenham algum vínculo jurídico com a administração. Então, se particulares que estão fora da administração tiverem algum vínculo jurídico com a administração, em momentos específicos, essas pessoas jurídicas ou físicas podem ser punidas com fundamento no poder disciplinar. Vou lhe dar 2 exemplos que caem muito em provas. Concessionários e permissionários de serviço público. É mesmo? É. Concessionários e permissionários de serviço público. Quem são esses? Um exemplo rapidinho. A Constituição Federal diz que o município de Belo Horizonte é que tem que prestar o serviço de transporte coletivo urbano. Em outras palavras, o município de Belo Horizonte deveria ter uma empresa de ônibus. Só que não tem. Como o município de Belo Horizonte não tem uma empresa de ônibus, o que o município faz para prestar esse serviço? Ele realiza uma licitação. Então, depois que o município realiza a licitação, a empresa ou as empresas vencedoras assinam com o município um contrato administrativo para prestar aquele serviço. Depois nós vamos falar sobre o contrato, né? Então assina um contrato administrativo. Se aquela empresa assinou o contrato administrativo,
Isso quer dizer que agora ela já pode começar a prestar aquele serviço. Isso significa que ela tem um vínculo jurídico com o município. Está vinculado, a empresa está vinculada ao município. Vinculada por meio de quê? Vinculada por meio de um contrato que foi assinado. Tá? Então, se amanhã ou depois essa empresa descumprir alguma cláusula do contrato administrativo, ela pode ser punida. Punida com o quê? Com várias punições, vamos ver depois. Pode-lhe ser aplicada, por exemplo, uma multa. Pode ser punida com multa? Pode. Poderá lhe ser aplicada uma multa. Então, a multa que vai ser aplicada é consequência do poder disciplinar. Por que poder disciplinar? Porque existe esse vínculo, né, contratual entre a administração municipal e o concessionário de serviço público, que é a empresa de ônibus. Então, multa. Tá vendo? Poder disciplinar. Agora, olha só. Vamos supor, em determinado momento, um cidadão qualquer, que você nem sabe quem é, avançou o sinal vermelho. E aí ele foi multado, sei lá, em R$700 a multa. 500 e pouquinho, né? 500 e poucos reais a multa porque avançou o sinal vermelho. Pergunta. Essa multa que foi aplicada a esse particular, ela foi aplicada com fundamento no poder disciplinar ou no poder de polícia? Poder de polícia. Por quê? Porque eu sei que não existe nenhum vínculo jurídico entre a administração e esse particular que avançou o sinal, que eu nem sei quem é, para te falar a verdade. Só aplicamos a multa por causa da placa. Nem sei quem é. Então, se não tem vínculo entre aquele que está sendo multado e a administração, não há que se falar em poder disciplinar. Aí essa multa, essa punição, estaria sendo aplicada com fundamento em um outro poder. Qual poder seria? O poder de polícia e não o poder disciplinar. Tá? Porque falou-se em poder disciplinar, tem que existir um vínculo jurídico entre a administração e o particular. Não é esse caso que eu acabei de citar. Tudo certinho até aí? Então pode ser que você encontre a seguinte afirmativa lá na prova da FUMARC. O poder disciplinar só pode ser aplicado ou só pode ser exercido em relação aos servidores públicos. Certo ou errado? Errado. Você já viu que particulares que têm vínculo com a administração também podem ser punidos com base no poder disciplinar. Segunda afirmação. O poder disciplinar da administração pública não pode alcançar particulares. Não, só assim. O poder disciplinar da administração pública não pode alcançar particulares. Certo ou errado? Errado. Pode alcançar particulares? Pode. Desde que eles tenham um vínculo jurídico com a administração, como é o caso do contrato. Ok? Ou então você encontra uma outra afirmativa dizendo: é possível que agente público, causador de infração funcional, seja punido com demissão, independentemente de instauração de processo administrativo. Errado. Veja só, para que seja exercido o poder disciplinar, é necessário antes que seja instaurado um processo administrativo. Então, para que alguém seja punido com fundamento no poder disciplinar, é necessário antes que seja instaurado um processo administrativo. Por quê? Porque é nesse processo administrativo que serão assegurados o contraditório e a ampla defesa. O servidor vai ter direito de se defender. Uai, professor, inclusive quando for aplicar uma multa ao particular, aquela empresa de ônibus, com base no poder disciplinar, também vai ter que ser assegurado a ampla defesa? Vai, com certeza. Só vai ser aplicada a multa depois que aquela empresa se defender das alegações que são apresentadas pela administração pública e a administração pública se convencer que aquelas alegações não têm fundamento. Aí aplica a multa.
com base no poder disciplinar. Certinho até aqui? Então tá bom. Vamos a fazer mais um intervalo e daqui a pouquinho eu volto para a gente finalizar os poderes administrativos, estudando o poder regulamentar e logo na sequência o poder disciplinar. Ok? Daqui a pouquinho eu estou de volta. Até mais.